Olá, meu nome é Elias Mouré, eu sou diretor de teatro, produtor cultural e hoje a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre os processos de criação artística. Como é que a gente desenvolve uma criação artística, que tipo de elementos nós podemos pensar para essa criação, quais os caminhos que a gente pode tomar para aprofundar e para aperfeiçoar o nosso trabalho. Eu escolhi falar um pouquinho para vocês de alguns aspectos que eu acho importantes para que a gente construa um trabalho com uma, com uma maior consistência, digamos assim, né? Normalmente, quando a gente começa a fazer algum trabalho, nós temos uma ideia inicial sobre algo que a gente quer dizer, algo que a gente quer escrever, se for um livro, uma peça de teatro, né? E nós temos normalmente um apego muito grande a essa ideia inicial, mas é preciso entender que ela é só o primeiro passo. E muitas vezes essa ideia vai ficar pelo caminho no processo de construção do trabalho artístico. Então, a gente tem que ter um certo carinho por essa ideia, mas não se apegar demais a ela de maneira que nós não possamos deixá-la de lado, tá? Então, sabendo que ela é o início do processo, a gente pode começar a pensar num conceito. E o que é um conceito? É uma definição que a gente vai buscar para o que nós queremos fazer. Uma definição que tem uma base teórica e também uma experimentação prática, né? A arte ela se dá quando você começa a construir na prática aquilo que num determinado momento está só nas suas ideias. Você vai juntar essa experimentação com as coisas teóricas e desenvolver um conceito artístico. É um pensamento que vai dar um norte para a tua criação, vai orientar como é que essa criação vai se desenvolver. E por que isso é importante, gente? Às vezes nós temos, como eu falei, um apego muito grande à primeira ideia. E essa primeira ideia pode ser muito frágil, não ser suficiente para você desenvolver o trabalho que você quer desenvolver. Então você precisa buscar outras referências. Essas referências elas podem ser teóricas, a gente vai buscar em livros, em revistas, a gente vai buscar também em pesquisas diversas. Ela pode ser também uma referência da experiência, né? Da sua própria experiência e também da experiência de outros artistas. Por isso é importante a gente construir o nosso trabalho vendo o trabalho dos outros, conhecendo um pouco mais do trabalho que é feito na nossa região, pelo mundo, né? Hoje com a internet nós temos um acesso muito grande à produção cultural. Então, você vai buscar referências que te ajudem a desenvolver essas primeiras ideias, que te ajudem a aprimorar o teu trabalho artístico, tá? E, como eu falei, observar o trabalho que os outros fazem é importante também para a gente contextualizar aquilo que a gente está criando e para nós não cairmos, às vezes, numa tentação de achar que o que a gente faz é o que há de melhor no mundo, né? E que ninguém nunca fez aquilo que a gente faz. Na verdade, às vezes há muita gente fazendo e pensando também aquilo que você está pensando. O que falta é um pouco mais de interação, de encontro entre essas pessoas, entre esses trabalhos. Então, no momento que a gente começa a observar, nós vamos encontrando até mesmo soluções para coisas que se apresentam para nós como um problema, né? Digamos que você está desenvolvendo um espetáculo e você tem coisas que você não consegue solucionar naquele espetáculo, mas a solução está no trabalho de outra pessoa. Ele já passou por um processo semelhante e encontrou outros caminhos. Então, a observação ela é muito relevante para a gente treinar a nossa perspectiva, para a gente ampliar os nossos horizontes artísticos e para a gente não cair também nessa tentação de achar que o nosso trabalho
é único, só a gente que pensou isso, né? Que muitas vezes é um engano e você constrói baseado numa premissa que não é verdadeira. Então, vamos lá. A gente começou com essa ideia inicial, passamos a desenvolvê-la de uma maneira mais ampla, buscando referências teóricas e práticas, chegamos a esse nosso conceito, que é o grande norte do nosso trabalho, né? E aí, o que é que ajuda a gente a dar a isso uma forma? Para sair desse mundo das ideias e começar a colocar as coisas em prática. E a gente começar a pensar também nos diversos profissionais que vão trabalhar conosco e nos diversos elementos visuais de um espetáculo, que isso vai ajudar muito também a encarnar, vamos dizer dessa forma, o que a gente está só elaborando, né, intelectualmente. Por exemplo, quando você faz um show, né, um show musical, uma peça de teatro, um espetáculo de dança, você tem que começar a pensar também em que tipo de ambiente você quer colocar esse trabalho. Qual é o figurino que aqueles artistas vão utilizar? Qual é a cenografia para aquele trabalho? Vai ter uma iluminação? Como essa iluminação é construída? Esses elementos, eles estão todos conectados, eles não são coisas soltas, aleatórias, né? Eles estão presos exatamente a esse conceito. O conceito é esse centro onde você faz com que essas coisas todas dialoguem, se encontrem, né? E isso é muito importante para que a gente comece a dar uma cara ao nosso trabalho, onde tudo está, de certa maneira, conectado e tudo permite as leituras que a gente quer do nosso trabalho. Porque às vezes o que a gente vê é que não há muita preocupação, alguns artistas ou não compreendem ainda a importância desses elementos, ou não conhecem como trabalhar com esses elementos, e também não querem chamar outros profissionais, né? Porque se você não domina, e normalmente nós não dominamos todos esses campos, é bom que você convide pessoas que trabalham com esses elementos para construir essas coisas com você. E vocês vão pensar juntos, né? Vocês vão pegar aquelas referências e colocá-las na mesa, para que a gente comece a dizer, o figurino que nós queremos vai por esse caminho aqui. Ele tem tais referências de cor, de textura, de o que é que a gente quer também comunicar com esse figurino. Isso se aplica aos outros elementos, como a cenografia, a sonoplastia, né? Às vezes você quer criar ambientações sonoras. Então, você precisa ter pessoas que saibam trabalhar isso e que possam discutir isso com você, né? Então, esses elementos eles são essenciais para dar uma forma àquilo que a gente vem desenvolvendo. E aí a gente começa a pensar a arte como um processo, né? A arte é desde esse comecinho que você está elaborando as ideias até você chegar à cena, né? Muitas vezes a gente tem uma pressa muito grande com a estreia, com aquilo que a gente vai fazer no dia da apresentação, e esquece que aquilo é o resultado de um trabalho que precisa ser bem elaborado até chegar ali. Então, o processo artístico é muito importante para que a gente consiga alcançar o que a gente se propõe, né? Então, às vezes, você queimar determinadas etapas, você pular determinadas etapas, vai te prejudicar lá na frente, né? É importante que a gente elabore, de certa forma, um planejamento, né? Às vezes há um engano nas pessoas que acham que a arte é feita de qualquer jeito. Assim, você acorda um dia e teve uma inspiração e saiu o trabalho, né? Isso, na verdade, é uma coisa muito rara, né? O que acontece na arte é um processo bastante consistente de disciplina, de pesquisa,
de estudo, de ensaio, né? Até você colocar uma peça no palco, você ensaia muitas vezes, né? Até se você compõe também, você pode ter que passar muito tempo no estúdio ou desenvolvendo sua música em casa. Então, esse processo, ele é muito importante para o amadurecimento, tanto do trabalho quanto do próprio artista. E aí, o processo ele vai trazendo também para a gente uma coisa que é bem legal de se perceber e que às vezes para algumas pessoas é mais rápido, para outras é um processo mais lento, que é uma relação de amadurecimento artístico mesmo. Você vai encontrando a sua identidade criativa, você vai encontrando o seu caminho, né? Há um caminho do espetáculo, daquele trabalho, e há um caminho do artista, né? Claro que essas coisas às vezes se encontram, mas outras vezes elas não são iguais, tá? Esse desenvolvimento de uma identidade criativa, ele não vem do mesmo jeito para todo mundo e nem se dá com a mesma velocidade. Tem gente que parece que encontra o seu lugar, digamos assim, na arte com grande rapidez, enquanto tem outros que não, que demoram muito para chegar a desenvolver um estilo próprio, uma coisa que seja que a gente possa identificar como isso é daquele artista, é a maneira que ele canta, é a maneira que ele toca, é a maneira que ele interpreta. Esse processo não é na mesma velocidade, né? Mas ele é muito importante para que a gente vá desenvolvendo uma maturidade artística e para que a gente saia desse lugar de só reproduzir as coisas. É claro que muitas vezes a gente começa o nosso trabalho reproduzindo. Na música há muito disso, né? Você tem muitos cantores que eles cantam num bar, eles fazem cover, né? Então ele reproduz um trabalho do outro. Mas você tem outros que já buscam um caminho autoral, que já vão construindo seu próprio trabalho. Isso me parece ser um caminho melhor para quem quer se desenvolver artisticamente. Claro que não é fácil, né? E nem todo mundo é compositor. Algum é um bom músico, outro é um bom ator, mas não é um bom diretor. Então você vai encontrar também seu lugar na arte e vai procurar aprimorá-lo. Então, essa busca de identidade, essa formação do seu próprio caminho, ela requer essa pesquisa inicial, requer esses estudos, para que você não fique estacionado na repetição e sempre fazendo o trabalho dos outros, e nunca tenha nada para apresentar, tá? Esses elementos, como eu falei, do espetáculo, esse caminho que você busca, ele é pensado também com bastante cuidado quando você resolve criar uma obra. Eu queria falar um pouquinho para vocês de uma obra que chama O Castelo, de um artista mexicano, Jorge Mendes Blake. E nessa obra ele fez o quê? Ele montou um muro, né, de tijolos. Você tem uma parede de tijolos sobrepostos e na base dos tijolos ele colocou um livro. É um livro do Franz Kafka, se chama O Castelo. O que é que essa obra vai apresentar? É que aquele livro colocado ali, vocês vão ver nas imagens, ele altera completamente a estrutura da parede de tijolos, né? E aí eu quero chamar a atenção para vocês de como é importante a gente ter o cuidado com as coisas pequenas nas obras que a gente está criando. Porque às vezes essa coisa pequena ela é essencial para o entendimento da obra ou para o significado dela, né? Como vocês veem nas imagens, a gente pode imaginar se esse livro não estivesse na base dos tijolos. Se ele estivesse, por exemplo, acima desses tijolos, que tipo de
de realidade artística ele construiria, o que tipo de mudança e de reflexão ele provocaria, né? Se ele não tivesse acima do muro, mas ele estivesse à frente do muro, na exposição, como é que nós veríamos também esse elemento? Então veja só, é um único elemento, que é um livro, e que eu estou fazendo uma proposta de imaginação para vocês, né? A partir das figuras que vocês viram, que se nós deslocamos esse livro para outros lugares, a obra teria um significado completamente diferente. Então, na arte, isso também acontece o tempo todo. As coisas que nós colocamos no nosso trabalho, numa cena, elas não podem estar ali simplesmente porque a gente acha ela bonita, né? Você não vai, por exemplo, compor o seu trabalho simplesmente porque tem um jarro bonito na casa dos seus pais e que você quer colocar na cena. Não. Esse elemento, ele tem significados também. No momento que você coloca ele em cena, as pessoas vão fazer alguma leitura do porquê ele está ali, qual o significado de ter colocado ele e não outra coisa. Então, todas as coisas que você coloca num trabalho artístico, ela deve ser pensada, ela deve ser refletida a partir do eixo central, né, que você está tentando desenvolver. Então, gente, é importante a gente pensar em todos esses elementos, das pequenas coisas às grandes coisas, certo? Você vai pensar se você vai ter uma projeção, se você vai ter um grande cenário, se você quer trabalhar só com uma cadeira no palco, se você vai usar uma luz branca aberta, se você pretende desenvolver um tipo de iluminação com outra possibilidade de leitura. Então, esses elementos, eles ajudam a gente a apresentar um trabalho melhor, um trabalho mais consistente. Claro, eles têm, obviamente, que estar junto de todo o trabalho do ator, da atriz, do cantor, enfim, né? Eles não são substitutos desse trabalho, eles são um conjunto, né? É uma maneira da gente fazer com que essas coisas se encontrem. E pensar nessa perspectiva, né? A criação, ela é também uma busca de uma identidade artística, uma identidade dos indivíduos, porque você está ali se propondo a, sei lá, falar com as pessoas usando essas outras linguagens, né? A gente vai usar a literatura, você está trabalhando uma linguagem específica. Se você vai para o audiovisual, você está com uma outra linguagem específica. E essas linguagens, elas têm também suas próprias exigências, né? Então, a gente pode sim transitar, você pode trabalhar com o audiovisual e trabalhar com as artes visuais, trabalhar com o circo e trabalhar também com a fotografia. Nada impede você de fazer isso, né? O que é importante é a gente entender que há uma estrutura interna da linguagem, procurar compreender como essa estrutura se faz e desenvolver nosso trabalho num campo que a gente se identifique mais ou goste mais e com uma procura consistente de aprender, né? De buscar saber mais, saber tanto teoricamente, como eu coloquei, como apreciando o trabalho do outro, né? Isso é uma coisa que às vezes a gente tem que repetir, porque muitos artistas não gostam, infelizmente, de ver o trabalho dos colegas. E é importante que a gente veja esse trabalho e veja também quem está fazendo coisas que são diferentes do que a gente está fazendo, para ampliar a nossa perspectiva, ampliar nossos horizontes, né? Então, é basicamente isso que eu queria falar com vocês, né? E queria deixar sempre essa palavra que a gente pense e reflitam desde as pequenas coisas que vocês colocam no trabalho, as coisas maiores, né? A importância delas na arte não está no tamanho, né? Mas está em como a gente brinca com essa relação de signos
e de significados. É isso. Até a próxima.